Então, recentemente eu vendi duas ações, uma delas com prejuízo e a outra sem receber um centavo em dividendo. Nesse vídeo eu vou te contar quais são essas ações, só que muito mais importante do que isso, eu vou te explicar por que eu vendi essas ações e como é que funciona o processo de rebalanceamento que eu sigo aqui como parte do meu sistema de alocação estratégica. Então, antes de qualquer coisa, comenta aqui o que te faz vender uma ação e qual foi a ação que você vendeu mais recentemente, enquanto eu quero te explicar que basicamente aqui no Clube do Valor a gente vende uma determinada ação em dois momentos diferentes. São duas coisas que nos fazem vender uma ação. O primeiro momento é quando a gente vende um pouquinho de todas as ações em carteira. Aqui a gente faz isso quando a gente tem como objetivo reduzir o percentual investido em ações brasileiras para os nossos clientes de wealth. Aí você pode perguntar, poxa, mas quando é que vocês reduzem o percentual investido em ações brasileiras? É quando vocês acham que o Brasil não tem mais boas perspectivas? Quando vocês acham que a bolsa tá cara? E a resposta é que não. Aqui todo cliente nosso tem uma alocação de ativos ideal. Aqui no exemplo, digamos seja 60% ações, 40% renda fixa. E aí por acaso, num determinado período, as ações subiram bastante, a renda fixa no meio de lado, essa alocação vai se mexer. Em vez de ficar assim, ela fica assim, por exemplo, né? Com peso em ações maior do que o alvo. Exemplo aqui, 65% quando o alvo é 60%. Aí nesse caso a gente vende um pouco de todas as ações. Não é porque a gente acha que a bolsa ficou cara, que as perspectivas são ruins ou nada disso. É para trazer a carteira de volta para o perfil ideal de risco, lembrando que não existe a menor carteira, existe a menor carteira de investimentos para você. Mas o que nos fez vender essas duas ações do vídeo foi o segundo momento em que a gente vende uma ação, que é chamado de rebalanceamento intraclasse. Como é que ele funciona, tá? O passo número 1 é você ter uma estratégia clara para selecionar as ações da sua carteira. Que a gente usa majoritariamente a estratégia das ações mais baratas da bolsa, eu gosto muito dela, mas nem enche teu saco aqui para que você siga ela. O que eu encho teu saco para que você tenha uma estratégia, porque eu vejo que muitos investidores acabam não tendo, eles acabam investindo sem clareza. Mas a partir do momento que você tem uma estratégia, ou seja, tem critérios claros para explicar quais ações comprar, quando comprar e quando vender, você segue um negócio chamado de rebalanceamento, que no nosso caso é um ajuste feito a cada trimestre, em que a gente olha para a nossa carteira de ações, olha para quais ações a gente tem nesta carteira e a gente se pergunta, eu compraria essas ações de novo? Elas estão baratas ainda? E se por acaso alguma ação não está, nesse período, a gente vende ela e compra ações de uma empresa que surgiu como barata. No último rebalanceamento, a gente vendeu duas das 20 ações da nossa carteira. Sendo que a primeira foi as ações de código FESA4 da Ferbasa. A Ferbasa é a companhia de ferros Liga da Bahia, que atua nos setores de produção de energia elétrica renovável, metalurgia, produção florestal e mineração. Está no mercado desde 1961 e recentemente as suas ações sofreram um desdobramento da proporção de 1 para 4. Ou seja, cada uma ação da Ferbasa se transformou em 4 e a cotação foi dividida por 4. Um desdobramento não muda absolutamente nada. A empresa não perde fundamentos com o desdobramento, também não ganha com fundamento, não paga mais nem menos dividendos. No máximo, com o desdobramento aumenta um pouco sua liquidez, mas a liquidez da Ferbasa não era ruim. Enfim, ainda assim, nos últimos 12 meses, as ações caíram 26%, o que pode fazer pensar, poxa, como assim? Você vendeu mesmo uma ação que caiu? Deu uma sardinhada? E sim, eu vendi mesmo que a cotação caiu, porque os fundamentos, para mim, de acordo com a minha estratégia, mudaram e essa empresa se tornou cara. Como você pode ver nesse gráfico aqui, o EBITDA da empresa, ele caiu bastante e a sua margem foi bem comprimida. O EBITDA é uma aproximação do lucro operacional. Aqui no Clube do Valor a gente parte do EBIT, que é parecido com o EBITDA, e chega no lucro operacional porque a gente quer comprar empresas baratas, que pra gente significa alto lucro operacional em relação ao preço a ser pago. A gente comprou essa ação lá atrás em setembro de 2022, ela continuou barata por vários trimestres, até dezembro de 2023, quando ela deixou de estar barata. Como você pode ver aqui no histórico do indicador EV/EBIT, esse indicador cresceu bastante no período atual, que significa que o seu earning yield caiu bastante. E no fim das contas, com a cotação pré-desdobramento, a gente ficou com um preço médio de R$ 54,00, recebemos R$ 4,24 de dividendos, vendemos a um preço médio de R$ 45,00, ou seja, perdemos cerca de 9%, considerando aí os proventos. E a gente vendeu porque ela ficou longe das 20 ações mais baratas da bolsa. E no mesmo período, né, o nosso fundo de ações, que nossos clientes de wealth têm acesso, que replica a carteira das 20 mais baratas da bolsa, ele praticamente empatou com o Ibovespa, subindo cerca de 15%, ou seja, nesse período a Ferbasa ela destruiu o valor para o nosso fundo. Eis aqui a importância do conceito de diversificação. Se tivesse apenas Ferbasa na carteira, ou Ferbasa em mais uma ou duas empresas, todos os nossos clientes teriam sofrido um resultado muito ruim, que na prática não aconteceu, porque outras ações mais do que compensaram ela. Como você pode ter visto, eu fiquei um ano e pouco com ações da Ferbasa em carteira, o que alguns confundem. Eles pensam, poxa, mas tu não era um investidor de longo prazo?
que vendeu tão rápido? Hoje a moda considerar a venda de ações como sardinhagem, né? Eu vejo aí vários comentários assim, ô, sardinhão legal, você é um sardinhão, enfim, a internet tá cheia de loucura. Mas o grande ponto é que eu não sigo a estratégia de buy and hold, que é aquela em que a gente pensa em manter uma ação por muito tempo. Estratégia que vários caras seguem, eu acho que tem pilares muito bons da estratégia de buy and hold, mas eu prefiro uma estratégia de ações baratas, em especial sistemática, que inclusive a gente consegue testar e ver que no passado funcionou muito mais ter uma carteira de ações baratas, linha verde desse gráfico, do que ter uma carteira de ações caras, linha vermelha desse gráfico. E eu acredito muito que uma empresa boa pode ser uma ação ruim e uma empresa ruim pode ser uma ação boa, tudo depende do preço. Está mais que comprovado na literatura, tem um estudo que eu vi no livro The Acquirer's Multiple, que compara as ações mais caras com as mais baratas da bolsa, sendo que as mais caras iam crescendo lucro e as mais baratas iam caindo lucro. E a partir do momento em que o estudo é feito, o que a gente vê é que as ações baratas elas veem sua taxa de crescimento do lucro regredir à média, elas param de cair e passam a aumentar. Enquanto as ações caras veem essa taxa de crescimento regredir à média também, cair nesse caso. E, enfim, é mais do que comprovado que investir em ações baratas dá certo, mas deve ser uma parte do todo da tua carteira. E aí, dependendo da estratégia que você escolher, eventualmente você vai ter que fazer venda em prazos menores do que 5 anos. Eu continuo investindo bastante em ações, só troquei a Ferbasa por uma outra. Mas muito inspirado, né, nesse livrinho aqui. O livro que me introduziu a essa forma de investir que a gente aplica aí na gestão e consultoria de 1,7 bilhão de reais de patrimônio dos nossos clientes. Outro ponto muito importante aqui é sobre o papel ou sobre a importância de uma determinada ação na sua carteira. Eu faço muitos vídeos falando de algumas ações específicas, como Gerdau, Petrobras, Vale, Unipar, etc. Eu sei que isso chama muito a atenção dos investidores, querem ter mais clareza sobre as decisões, mas na verdade tem uma coisa que importa muito mais do que quais ações ter na carteira, que é qual é a sua alocação. O estudo já comprovou que a alocação em ativos explica 90% da performance de uma carteira. E o que eu mais vejo é que investidores não pensam na sua alocação. Eles nem assistem vídeos chamados alocação de ativos, aprendam a usar essa estratégia. O mercado, atualmente, é muito focado em produto, numa ação específica ou num título de renda fixa específica. E muitas vezes, inclusive, quem investe com a ajuda de um assessor, percebe que o assessor só liga para esse cara para falar sobre produto. Tem uma emissão nova, um título de renda fixa bem bacana, tem aqui um fundo certificado legal. É óbvio que eu acredito que é importante entender de produto, só que a alocação tem que vir antes. É assim que funciona o nosso sistema de alocação estratégica. Eu consegui um pouco mais de vagas para reuniões de 1 hora com especialista do Clube do Valor, em que quem conseguir uma dessas vagas para reunião vai receber um plano para implementar o nosso sistema de alocação estratégica, vai ter aí mapeado o seu perfil de investidor, vai receber uma análise de carteira totalmente gratuita e receber também um plano novo de investimento. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas e tem um bom patrimônio para investir, a partir de 500 mil reais ou 2 milhões, 5, 10 milhões ou mais, basta apertar nesse botão aqui, preencher um rápido formulário que a gente vai analisar as suas respostas e eventualmente a gente vai te contatar para essa sessão, que é como se fosse uma sessão de consultoria gratuita. Lá a gente vai falar sobre coisas mais importantes do que uma ou outra ação específica, beleza? Mas eu prometi falar aqui de 2 ações que eu vendi recentemente, eu quero contar sobre a segunda. Essa aí teve uma valorização de cerca de 11% no último ano, e nos últimos 5, um crescimento modesto de 12%, sem considerar dividendo. Ela ficou menos tempo na minha carteira, eu comprei ela no dia 5 de abril, a um preço médio de R$ 42, não recebi dividendos, e vendi a um preço de 48, retorno de mais ou menos 15% na minha carteira. E por quê? Porque o seu EV/EBIT cresceu, ou em outras palavras, o seu earning yield, que é o contrário, só que conosco aqui atualizando o EBIT para transformar em lucro operacional, diminuiu. Se você comparar essa ação que eu estou citando agora com a Ferbasa, que a gente vendeu também, com aquela que está no topo do ranking das mais baratas da bolsa, pode uma grande diferença de EV/EBIT. A terceira ação aqui dessa coluna tem um EV/EBIT bem menor. E essa ação aqui específica ficou na 38ª posição no ranking das mais baratas da bolsa. Por isso, no último rebalanceamento, a gente fez a sua venda. Antes de te revelar qual ação é essa, um lembrete, né? Se você ainda não tem convicção, não tem muita clareza sobre o que te faz comprar, manter ou vender uma ação, sobre o peso que ações deveriam ter na sua carteira, ou se você está insatisfeito com qualquer ponto da sua carteira de investimento, aperta no primeiro botão na descrição para tentar agendar um horário de sessão de consultoria gratuita com alguém aqui do Clube do Valor. E enquanto isso, eu vou te revelar que eu estou falando aqui da Suzano Papel e Celulose, de ticker SUSB3, empresa nacional focada em produzir 2 produtos a partir da plantação de eucalipto, empresa muito boa, mas que, com os nossos critérios quantitativos, ela acabou não seguindo aqui no nosso. Vou deixar aqui o link para uma ação de análise gratuita e aqui o link para ações que a gente está comprando nesse mês de fevereiro. Você acabou de conhecer as que a gente está vendendo, ali vão estar as que a gente está comprando. Um abraço e até mais.